como deixar transbordar e colocar em prática aquele nosso desejo genuíno de mudar o mundo que nos cerca, esse mundo caótico, de múltiplas crises e o principal, sem deixar a nossa saúde mental de lado, cair num burnout. Bem-vindos ao Renaturalize, eu sou Marcela Rodrigues e guio vocês hoje, entre outras, essa reflexão a partir da perspectiva da própria jornada de vida da nossa convidada especial do dia, que é a Karina Mioto, além de ambientalista, jornalista, mestre em ciências holísticas, mentora e agora autora de Changemakers, A Coragem de Transformar o Mundo é Lindo e Tem Perrengue, mas pode ser sem burnout. Bem-vinda, Karina. Obrigada. Que bom, você tá aqui no Brasil de passagem, né? Ou veio De direto? De passagem. E mora na Austrália? Não, morava. Morava. Onde você tá agora? A agora? minha vida é uma passagem. Uma transição. É uma transição. Vou para a Europa. Uhum. Agora, então estou de passagem pelo Brasil. Sim, então muito grata para a gente ter conseguido sincronizar. Muito tempo, né, quando a gente já estava programando essa volta do podcast, agora em vídeo, eu já queria trazer você aqui, mais para falar sobre ecologia profunda, um dos temas aos quais você é especialista, mas mesmo que a gente vá focar aqui no livro, né, falar sobre essa diferença entre ativismo, changemakers, como seguir, você até traça, né, 10 passos para não cair no burnout diante desse mundo em crise, que já se fala de eco-ansiedade. Eu queria até que você fizesse uma explicação breve do que é ecologia profunda, porque é a filosofia que pauta a sua visão de mundo e até a visão de mundo aqui do nosso canal, do podcast também, a partir de outros temas, né? Obrigada por essa oportunidade. A ecologia profunda é uma filosofia que surgiu na década de 70 através de um cara chamado Arne Næss, que é professor emérito da Universidade de Oslo, na Noruega. E ela traz alguns princípios. Resumindo, a ecologia profunda nos incentiva a questionar a maneira como a gente habita esse planeta. As nossas atitudes com nós mesmos, com as outras pessoas e com Gaia. E reconhece, já a partir do seu primeiro princípio, que todos os seres são sencientes, que todos os seres têm direito à vida. Isso, trazendo para a ética em todas as nossas relações e em tudo que a gente faz, em todo o nosso trabalho, significa que a gente está num momento de sair da era antropocêntrica, onde o homem está no centro do universo, homem e humanidade, e caminhar para era do ecocentrismo, que é a natureza, a vida no centro da própria vida. Então, nós, seres humanos, de acordo com a visão da ecologia profunda e com a realidade, somos apenas parte da teia da vida e não os criadores dela. E os outros seres não existem para suprir as nossas necessidades de conforto e prazer e sobrevivência ad eternum. Não. Eles são nossos irmãos e irmãs de outras espécies que têm tanto direito quanto nós, humanos, de viver, de sobreviver por próximas gerações, de ter garantias de água, alimento e outros recursos, entre muitas aspas, para os seres não humanos, tanto quanto para os seres humanos. Então, a ecologia profunda, ela nivela o ser humano com todas as outras espécies. E quando a gente começa a enxergar as coisas desta forma, com essa nova lente, vem uma humildade muito grande. E a gente passa a se lembrar, eu gosto de dizer que a ecologia profunda é uma filosofia onde a gente se lembra daquilo que foi, é e sempre será. A gente se lembra que, nossa, somos os seres mais novinhos de toda a criação, né? Numa escala de meio-dia a meia-noite, os seres humanos chegaram aqui faltando 3 segundos para meia-noite. E todos os outros seres chegaram antes. O planeta tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então, nós não somos os que comandam a natureza, como nos ensinaram lá atrás, desde o desenvolvimento da agricultura, revolução científica, revolução industrial. Não, nós somos aqui os irmãos mais novos e temos muito que aprender com toda a vida na Terra. E também gosto sempre de trazer, quando eu falo da ecologia profunda, que, embora ela seja uma filosofia que tenha sido trazida, refletida, sentida por um homem incrível, Arne Næss, ele também se baseou
né, nos seus estudos, na grande sabedoria dos povos indígenas de todas as partes do mundo. Porque o que a ecologia profunda diz, ela traz, numa outra linguagem, aquilo que os povos indígenas sempre disseram, sempre trouxeram. Então, eu costumo brincar dizendo que a ecologia profunda é uma ponte para quem não consegue ouvir a sabedoria ancestral. Para as pessoas que precisam de uma universidade chancelando um pensamento oficialmente filosófico, aí está, temos essa filosofia. E a ecologia profunda se diferencia da ecologia rasa, da ecologia superficial. A ecologia superficial é aquela que a gente aprende na escola, aquela que a gente estuda na faculdade, que é interação entre as espécies e nome das espécies para uso e benefício humano, que trata a natureza como recurso. A ecologia profunda, não. A ecologia profunda não se importa em nomear nenhuma espécie, em saber dessas interações, a não ser para nos levar a um questionamento muito ético da nossa permanência e atitude aqui nesse planeta. Então, a ecologia profunda questiona por que a gente vive dessa maneira. E tem um professor que eu amo e honro muito, que é o Stephen Harding, que explicou a ecologia profunda de uma maneira muito incrível. Ele diz que, primeiro, a gente tem uma experiência profunda, da experiência profunda, o questionamento profundo, e do questionamento profundo, o comprometimento profundo. Ou seja, quando eu me sinto, seja por que experiência for, quando eu me sinto como parte deste planeta e saio do antropocentrismo para o ecocentrismo, eu tenho uma experiência profunda, que me leva a questionar e a fazer muitas perguntas. Por exemplo, no meu caso, se a Amazônia é tão importante para o planeta, por que ela continua sendo destruída? Se a gente já sabe desde há muito tempo que gases de efeito estufa provocam e agravam as mudanças climáticas, por que a gente continua emitindo gases de efeito estufa? E eles estão, inclusive, aumentando, mesmo que a gente já esteja na COP, né? COP, já chegamos a 21, 22, 23. Por quê? Por que não muda, né? Então, se a gente fala tanto de reciclagem, por que existem lugares como o Big Island no Havaí, a Big Island no Havaí, que não recicla propriamente o seu lixo? Como assim? Né? A gente está falando de vários... Por que em cidades da Austrália o transporte público não existe? As pessoas, para se locomoverem, precisam de carro. Por que existem todos os dias, né, notícias agora de USG e novas alternativas, novos materiais, consumo consciente, que é um tema que eu amo, trabalho, mas a minha crítica é que ele é só superficializado, né, como se fosse sinônimo de produto, e no final não muda nada, né? Exato. E aí vem o questionamento profundo, que leva a respostas profundas também, né? Então, no meu caso, eu compreendi que para que a gente consiga mudar a situação ambiental atual, a gente precisa trabalhar internamente, trabalhar a reconexão emocional e espiritual com o planeta e parar de enxergar os outros seres como recurso. Sim. Toda a vida é sagrada. Né? Então, e a partir dessas respostas que vêm, então, respostas profundas que nascem do questionamento profundo, vem o comprometimento profundo, que é, ok, a partir do momento que eu enxergo isso e que eu visualizo uma solução, eu vou trabalhar para criar esse novo mundo. Eu vou viver de uma forma mais ética aqui. Eu vou influenciar outras pessoas a fazerem diferente. Então, é quando a gente começa a criar novos caminhos, porque a gente não cria o novo repetindo a fórmula do velho, né? Sim. E que bom que você já citou essa tríade do Stephen Harding, porque eu trouxe aqui para que você explicasse também, porque eu acho que faz algo muito sentido para mim, me nutre muito quando eu tenho esses questionamentos, porque acho que faz sentido, né, hoje que as pessoas precisem passar por rituais, por mudanças internas, né, por questionamentos muito pessoais, espirituais mesmo, para então começar a querer mudar o externo. Então, faz sentido que a gente mude alguma coisa internamente, para que a gente queira mudar o externo. E aí é inevitável que a gente queira mudar esse mundo que nos cerca, né? E aí, lembrando aqui dessa tríade que você trouxe, né? Experiência profunda. A sua primeira experiência profunda é a passagem, né? Já trazendo o livro, que você conta, que foi quando você passou por um ritual xamânico, que você expandiu a consciência e tudo começou. Conta um pouco sobre isso. Acho que é uma passagem importante de contar, né? Porque eu acho que muita gente vai se identificar. Eu estava trabalhando como jornalista na Editora Abril. Então, eu trabalhava para as revistas mais famosas
Trabalhei para os jornais famosos aqui também, Folha de São Paulo e tal. Só que eu não via propósito no que eu fazia. Eu sabia que eu tinha que ser jornalista, mas eu tinha certeza que eu não tinha que ser jornalista de qualquer coisa, né? E aí um dia, dentro dessa insatisfação, né? Eu sei que eu tenho que ser jornalista, mas eu não sei para quê, isso não tá certo, né? Minha alma não tava ali. Eu fui convidada de uma maneira muito auspiciosa por todos os meus amigos a passar um feriado dentro de uma fazenda que teria rituais xamânicos pelos 4 dias da Páscoa. E eu resisti muito, mas me rendi. E aí eu tive uma experiência que foi a minha experiência profunda de recordar, né, aquilo que é, né? Então foi nesse dia que eu saí do meu antropocentrismo e fui para o meu ecocentrismo, lembrei, né? Durante esse ritual xamânico, eu senti a terra, a energia da terra me atravessando. Me atravessando. E aí eu olhava para as montanhas, a montanha não era mais a montanha, ela era a dona montanha. Eu olhei para as árvores, elas deixaram de ser um amontoado de verde, todas iguais, como eu imaginava. Não, eu comecei a sentir a energia de cada uma e eu descobri que cada uma delas tem lá a sua energia específica, a sua individualidade, assim como nós humanos, né? As árvores podem olhar para a gente e falar, nossa, os seres humanos, todos iguais. A gente sabe, nós não somos todos iguais. É a mesma coisa com as árvores. E aí eu decidi me colocar num lugar para sentar. O exercício era sentar, ficar de olhos abertos em contemplação. E eu senti que eu tinha que ficar perto das abelhas, de um monte de abelha. E eu tinha certeza que elas não iriam me ferroar. E eu fiquei entre elas. Quando eu olho para uma florzinha no chão, vem uma frase na minha mente. E essa frase foi: Karina, cuida da gente. E foi aí que eu falei, puxa, claro, é para isso que eu sou jornalista. Eu sou jornalista para cuidar do planeta. Como que eu não percebi antes? E daquele dia em diante, eu direcionei a minha carreira para o jornalismo ambiental. Curiosidade, qual medicina que era nesse ritual? Ayahuasca. Uhum. É impossível passar por esse ritual sem... É impossível. Ser a mesma pessoa, né? Exatamente. E ali, que ano era? Tem quase 20 anos, né? 2005. Que é essa jornada. 2005. E dali você já se sentiu ativista ou changemaker, que é o seu tema? Sim, foi a partir dessa experiência que eu me conectei tão profundamente de novo com Gaia. Eu comecei a me lembrar de como era a minha infância na natureza. Eu comecei a me lembrar que eu adorava subir o pé de mangueira da minha família e eu conversava com a mangueira. Era onde eu me sentia vista, acolhida, em paz. Eu brincava, era como se a mangueira brincasse de volta comigo. E hoje eu tenho certeza que ela brincava mesmo. E eu comecei a lembrar, sabe, das minhas aventuras. Lembrei que eu escrevi um livro quando eu tinha 12 anos. Eu escrevi um livro chamado Natureza, o Desafio a Viver. Aí eu coloquei assim, Karina Mioto, 12 anos, sexta C. Pedi para minha mãe datilografar para mim. Falei, caramba, tava ali a jornalista ambiental. Tava ali, né? E aí, quando eu peguei aquele livro, trechos de Amazônia, trechos sobre povos nativos americanos, trechos de falas de Chico Mendes, eu não acreditei, caí no choro. Falei, caramba, olha aqui, a criança já sabia, né? A adulta esqueceu, a criança sabia. Sempre sabem, né? Exatamente. Esse olhar sagrado. Exatamente. A criança sabia, a adulta esqueceu, a ayahuasca lembrou, né? E a partir do momento que eu me lembrei, foi impossível voltar atrás. Eu senti o chamado da terra. Quando a gente sente, o chamado dela não tem volta. Não tem. Né? Tem até uma frase muito legal do Thich Nhat Hanh, que eu gosto muito de dizer, assim, de lembrar. Que perguntaram para ele, Thich, que é um monge muito sábio, já fez a passagem. Ele escreveu um livro muito lindo que se chama Carta de Amor à Terra, entre outros livros. E aí perguntaram para ele, falaram, Thich, como faz para ajudar as pessoas a despertarem pro que está acontecendo com o planeta? E ele falou, quando uma pessoa ouvir o som da terra chorando, ela vai despertar, né? Vai ouvir, não tem como. E eu ouvi. E eu ouvi, depois de 6 meses do primeiro ritual xamânico, eu fiz mais um,
que foi quando eu tive a visão da Amazônia. E aí a Ayahuasca me mostrou uma visão da Amazônia queimando. Então ela dava, sabe, zoom in, Amazônia queimando, as árvores tombando desde a raiz, eu enxergava aquilo, aí ela dava zoom out, de repente eu via o cinza, aquela fumaça acinzentada, alaranjada, doeu em mim, me abriu o cardíaco, senti uma dor, que era a dor da floresta, me conectei com a dor do planeta ali, assim, muito profundamente. Então a primeira experiência que eu tive foi de maravilhamento, né, e a segunda que eu tive foi de encontro com a dor. E essas duas experiências eu cito no livro como caminhos de uma experiência profunda. E quando... A dor ou o amor, a dor ou o amor, exato. A dor ou o encantamento. Então, eu passei pelas duas, né? Então, a primeira me levou ao jornalismo ambiental e a segunda me levou para a Amazônia. Porque eu ouvi, da mesma forma que eu ouvi a Florzinha falando, Karina, cuida da gente, veio na minha mente também. Karina, você tá pronta agora, vem. Chegou a hora. Você tá pronta? Vem agora. E era o espírito da floresta falando comigo. E você literalmente foi para a Amazônia, fui, né? Quanto tempo depois desse ritual? 6 meses. E ficou lá 5 anos? 5 anos. Certo? 5 anos na Amazônia. E você já chegou com esse olhar sagrado, entendendo essa essência da coexistência, né? Porque me lembra também, que nem é o assunto de hoje, mas que agora que tá essa onda de ecoturismo, né? Porque as pessoas querem ir para os lugares de poder, para as florestas, mas se a pessoa não chega com esse olhar de encantamento, de uma coexistência harmoniosa, ela vai lá, tira foto com a Suma Uma, mergulha no rio, volta para São Paulo, para o Rio, Brasília, e continua levando essa vida de separação egóica, homem aqui, natureza ali, né? E aí você mergulhou na Amazônia. Exatamente. E muito bom esse ponto que você trouxe, porque isso é muito verdade. Quando eu cheguei na Amazônia, eu já cheguei com esse olhar totalmente desperto, conectado para o sagrado dela, para o poder, para a potência dela. Então, eu sempre me relacionei com ela desde esse lugar. Então, tudo que eu fazia, todas as matérias, todas as ações de ativismo, todos os trabalhos que eu tive, foram com esse olhar para o sagrado que ela é. E quando você traz esse paralelo de pessoas visitando lugares na natureza com essa pressa toda, realmente elas não enxergam, não veem, não sentem. E se sentem, não sentem com a potência que poderiam sentir se não tivessem tão distraídas. Vem uma distração e logo a pessoa esquece, né? Exato. A gente tem que entender que quando a gente vai para um lugar de natureza, ele é sempre sagrado. Sempre. Existem seres habitando aquele espaço. Existem ancestrais que habitaram aquelas terras antes da gente chegar lá. E esses ancestrais continuam ali no mundo espiritual. Eu aprendi isso com os aborígenes, com os povos indígenas da Austrália. Eles sempre pedem licença quando eles chegam num lugar. Eles sempre honram os ancestrais daquele lugar, daquela terra. Eles sempre conversam com os seres invisíveis que tomam conta da natureza ali. E eles dizem, para conseguir escutar a natureza, é preciso silenciar. Eles falam assim, não é você que vai até um lugar, é o lugar que vai até você. Não é você que tem que aceitar ou não um lugar, é o lugar que aceita ou não você. E para que você consiga se conectar com a sabedoria daquele lugar e com o que ele tem para dizer, silencia e escuta. Ou seja, o que a gente tira disso? Silencia e escuta, né? Celular desligado, é não ficar ouvindo podcast enquanto tá na praia, é não ficar se distraindo. É sair, talvez, esse falso equilíbrio, né? Porque a gente está num mundo Matrix, a tecnologia está aí, vamos usar a nosso favor. Mas eu acho que tem um caminho que é das tecnologias naturais, né? Que é muito o que a gente propõe aqui de forma mais camada superficial para ser só um início de conversa. Mas intuição, silêncio, meditação, botar o pé na terra, ouvir, ter contato com outras culturas e aprendizados de forma oral, que é a forma ancestral, acho que é reconhecer esse mundo natural, né? E não como algo bobo ou equilíbrio. Tem algo que tem que ser mais radical no sentido de raiz. Exato, você acha? exato. Não é eu vou para a Amazônia para fazer ecoturismo, para a Amazônia me relaxar. Eu vou até a Amazônia para oferecer a ela o meu amor e a minha escuta, para que eu possa evoluir através da sabedoria que ela vai me dar. E ainda deixa alguma coisa, sabe? Deixa alguma coisa para a floresta também. Não é só pegar, não é só retirar, sabe?
Ir para a Amazônia, vamos, ou para a Amazônia, eu estou citando a Amazônia, mas qualquer lugar no planeta. Sim, até porque quando você tem essa experiência sagrada e profunda, se você volta para São Paulo, a árvore que está aqui em São Paulo, no Ibirapuera ou na Avenida, ela também é sagrada, né? Um passarinho que está ali cantando, você olha para a copa das árvores em alguns lugares, se você tá com um pouquinho de conexão, também pode ser um suspiro, né? E aí, cada vez mais eu tenho muita certeza de que é espiritual, né? Essa vida sustentável tem tantas camadas, né? Consumo consciente e regeneração, e o vestir, e o usar, e o autoconhecimento, e a Amazônia, e a crise climática, mas no final das contas é totalmente espiritual, É totalmente né? espiritual. Pode não ser talvez no começo, porque as pessoas passam por transição e tem as portas de entrada, mas em algum momento tem que ser... Acaba sendo espiritual, talvez. Lembrando que espiritualidade não tem nada a ver com religião. Exato. A gente não está falando de dogma. Bem lembrar, tem que lembrar disso. Vamos né? lembrar disso. Muito bom. E queria saber um pouco como você trilhou esse seu caminho, né? Até chegar ao burnout, que é um ponto do seu livro. Por mim, eu ficaria falando de Amazônia e ecoespiritualidade. Mas acho que o seu livro traz, numa narrativa muito prática, autoral, como que pessoas de diferentes estilos de vida e tipos de ativismo, né? Porque a gente pode colocar essa mudança em qualquer profissão, acaba passando, porque a gente está num mundo caótico. E, às vezes, é difícil manter a saúde mental, né? Então, como que foi a sua chegada até o burnout? E isso é uma coisa assim que eu sei que vale para todo ativista, todo changemaker apaixonado pelo que faz. Porque se a gente não fosse apaixonado pelo que a gente faz, a gente não faria, né? Pois bem, no nosso caso, changemakers, ativistas, quando a gente... Você quer explicar a diferença? Porque eu ia perguntar no final, mas acho que vamos já explicar, introduz, então. Né? E depois a gente vai para a história. Claro. Changemaker é um agente de mudança, um agente de transformação. Uma pessoa que, por qualquer ação, transforma o mundo num mundo melhor. É uma pessoa que trabalha para criar uma horta comunitária entre seus vizinhos, é um changemaker, é um agente de transformação. É uma pessoa que trabalha numa organização para cuidar dos direitos das crianças, é um changemaker, é um agente de transformação. Alguém que está lá num bairro, no interior, e reúne a comunidade para fazer doação, cuidar das crianças, plantar árvore, é um changemaker. É um changemaker, é um agente de transformação. Mesmo sem a intenção... Mesmo sem ter, não, exatamente. E um ativista já é uma pessoa que realmente é o famoso, né, bota a boca no trombone. É aquela pessoa que fala o que está errado, que se posiciona. É uma pessoa que tem uma postura até meio de liderança, de chamar para um questionamento profundo. E que não tem, acho que não tem problemas em constranger o que quer que seja, para que a justiça seja feita. Justiça em relação a qualquer causa, em relação a qualquer coisa. Então, por exemplo, o ativista, ele se coloca. Então, um ativista é aquela pessoa que fala nas suas mídias sociais sobre o que acha que está errado e que precisa mudar. Aquela pessoa que não se cala diante de um preço abusivo de um restaurante. A pessoa não aceita e questiona o sistema. É a pessoa que participa de protestos, é a pessoa que trabalha em organizações como organizações ativistas mesmo, né? Organizações como um Greenpeace, por exemplo, ou sei lá, Instituto Socioambiental, né? Não necessariamente o ativista, o changemaker é um ativista. Então, não são todas as pessoas que têm essa energia, né? Esse fogo interior aí para se colocar. Porque o ativista também, quando se posiciona, se coloca na arena para receber tanto apoio de aliados quanto críticas e ataques, né? Então, não é muito simples a posição de uma pessoa ativista. Então, todo ativista é um changemaker, porque está fazendo a diferença. Mas nem todo changemaker é um ativista, e está tudo bem. E está tudo bem. E, de uma maneira geral, todos trabalham por um mundo melhor. Tem gente que já virou pra mim e falou, nossa, mas eu não sou ativista, Karina, mas, nossa, eu sou uma changemaker, eu não sou uma ativista. Tudo bem, é isso mesmo. Tem gente que é changemaker e tem gente que e às vezes só ativista changemaker, entendeu? É tão importante quanto, porque ela tá lá naquele contexto fazendo algo que precisa ser feito, Tão né? importante quanto. E a gente precisa desses dois tipos de vozes, Tão né? importante quanto. E eu sempre digo, o que seria do mundo sem os ativistas? A gente tem que glamourizar o ativismo. Tem que glamourizar.
Talvez o ativista faça surgir, não sei, mais os changemakers, porque eles colocam a boca no trambolho. Exato. Jogam luz e sombra em determinados assuntos, e aí pessoas pulverizadas pelo mundo falam, vou fazer essa ação aqui, vou criar essa iniciativa aqui, né? Ativistas são catalisadores de grandes mudanças, sempre foram. Se não fossem os ativistas, hoje as mulheres não votariam. Se não fossem os ativistas, até hoje existiria o apartheid na África do Sul. Se não fosse o ativismo de Mahatma Gandhi, até hoje a Índia estaria subordinada à Inglaterra. Entendeu? Esse é o poder do ativismo. Muito poderoso. Antes de ir para a história, que eu acho que já puxa um outro gancho que é bem atual da gente falar, agora com a internet, redes sociais, todo mundo tem voz, o que é muito bom. Tem até aquele termo ativismo de sofá, né? Que a gente ficou muito forte na pandemia, todo mundo fala, eleva suas causas, abraça suas causas, que é super importante, mas tem também esse contraponto. Qual é a sua opinião? É muito bom, porque todo mundo consegue ter voz, ou ao mesmo tempo tem que ter um cuidado, porque as pautas, às vezes, acabam se esvaziando um pouco? Tem algum ponto de equilíbrio ali? Eu não sei se esvazia as pautas, mas eu sei que tem muitas pessoas que querem dar opinião sem saber do que estão falando. Então, é importante saber do que está falando. Sim, e aí acaba, às vezes, é muito bom, porque eleva senão a causa... dê serviço. Mas senão, às vezes, distorce termos, né? Termos importantes, tipo sustentabilidade, regeneração, vida natural e tudo mais, acaba tendo outros significados, aí todo mundo toma ranço por conta de desinformação. Então, é mais um cuidado de procurar saber o que é. Exatamente. Né? Antes de emitir uma opinião, vamos estudar. Tem que ter muita responsabilidade. Vamos ter responsabilidade. Ser um ativista. Vamos ter responsabilidade, checar informações e, de preferência, consumir informações de pessoas que têm uma trajetória confiável. Sim. Temos muitas referências que eu acho que no final... Exatamente. Especialistas, sabe? Pessoas que sabem do que estão falando. Para de ativismo de WhatsApp, isso não existe. Crédito e sempre, né? E senso crítico, né? Nem todo mundo tá certo, então tem que ter senso crítico. Agora a gente estava voltando para sua jornada até ter aquele momento burnout que depois te fez escrever esse livro trazendo pela perspectiva do changemaker. Quando uma pessoa sente um chamado para uma causa, esse chamado é muito forte e ele normalmente vem através de uma experiência profunda. Então, a dedicação é grande, porque existe muita paixão naquilo que se faz. Quando existe muita paixão, a gente se dedica. E, normalmente, a gente se dedica a trabalhar com coisas que a maioria das pessoas não entende, que o mercado não entende, não paga bem. Né? A gente se arrisca a falar sobre coisas que estão muito lá no futuro. Né? Um ativista, um changemaker, tem uma visão de futuro. Eu falo que somos visionários. E somos mesmo. Então, existem muitos desafios ao longo da jornada, o que pode fazer com que a gente se dedique muito mais do que o que a gente, sabe, do que o que é sustentável pra gente. Então, no meu caso, eu cheguei na Amazônia com essa visão de sagrado da floresta, do quanto a floresta é poderosa, linda, sagrada, merece ser protegida, deve ser protegida, e eu com aquela energia toda para dar o meu melhor por ela, através do jornalismo, que eu me dediquei excessivamente. Tinha vários projetos ao mesmo tempo, muitas responsabilidades ao mesmo tempo, né? Então, eu coordenei 24 repórteres em 9 países da Panamazônia, ao mesmo tempo que eu coordenava uma equipe de mais de 10 voluntários para fazer o primeiro TEDx do Pará, o TEDx Ver o Peso, ao mesmo tempo que eu trabalhava com a organização internacional Amazon Watch para impedir a construção de Belo Monte, então na campanha contra a construção dessa usina. Muita coisa. E é claro que eu tive um burnout, só que o burnout que eu tive, ele também teve muito de carga emocional ali. Porque eu me dedicava, eu fazia aquilo não porque eu queria, preciso me tornar uma profissional super reconhecida. Não, a Amazônia está morrendo embaixo dos meus olhos todo santo dia. Preciso fazer alguma coisa. Então, quem se dedica a uma causa, se dedica com tanta paixão que muitas vezes perde a medida do nível de dedicação. Então, por isso que eu sempre falo no livro, primeiro você, depois sua causa. Porque a minha maior lição foi, dedicação excessiva à causa acaba nos fazendo mal. E Gaia não quer que a gente sofra.
A nossa causa precisa da gente bem para continuar seguindo. Ter burnout não é estratégico, porque ele te tira do jogo. E num mundo caótico e com tantas necessidades como esse, atual, que a gente está vivendo, a gente não pode ter burnout. Não é estratégico para a causa, não é estratégico para o planeta, não é. Então a gente tem que aprender com a natureza. A natureza tem 4 estações do ano. Se fosse os ciclos naturais. Os ciclos, exatamente. Se fosse verão o ano inteiro, a gente não ia aguentar. Se fosse inverno o ano inteiro, a gente não ia aguentar. A gente precisa de equilíbrio, né? Então a natureza nos ensina isso. Vamos aprender com a natureza. Eu errei, por isso que eu escrevi esse livro, para que as pessoas não façam o que eu fiz, né? E eu gosto sempre de compartilhar os meus maiores aprendizados nessa jornada. Sim. Faz muito sentido, porque tem essa romantização também desse ativismo linha de frente, que briga, e como você falou, é paixão, né? Então, é inevitável, às vezes, sofrer com as coisas que estão acontecendo, às vezes tem aquela paralisia, nem sempre dá para sustentar a esperança ativa, né? A Joanna Macy, que é outra referência também dos ativistas do tema. Então, cuidar de si para cuidar do outro, né? Aquela velha analogia da máscara de oxigênio. E isso foi quando, esse burnout? 2012. E você reconheceu fácil que era... Não, porque naquela época não se falava sobre isso. Pouquíssimo tempo, não se falava, simplesmente não se falava. E teve algum episódio, assim, que te paralisou e fez você perceber? Teve. Eu estava numa comunidade ribeirinha, no Pará, no Rio Xingu, e estava trabalhando pela Amazon Watch. A gente foi visitar uma comunidade que iria ser alagada, e a gente sabia disso. A gente sabia porque a gente conhecia tudo que se passava por trás, né, das negociações para essa usina existir. E aí eu cheguei nessa comunidade e uma senhora veio me abordar, chorando, pegou na minha mão e falou: Karina, por favor, ajuda a gente. Meu pai plantava cacau aqui, me ensinou a plantar, eu plantei cacau aqui, eu ensinei meus filhos a plantarem cacau aqui. Isso é tudo que a gente tem. É a tradição da nossa família. A minha terra não pode ser alagada por essa usina, eu não posso perder tudo. Ajuda a gente, por favor. E quando eu olhei no olho dela e ela ajuda a gente, foi aí que meu copo transbordou. Transbordou. Porque eu vi que o meu trabalho, por mais que eu estivesse me dedicando, era tão insignificante naquele momento para mudar a situação dela, e eu sabia que a casa dela seria alagada, que ela me deu uma dor tão profunda que daquele momento, meu mundo ficou cinza. E você imediatamente conseguiu fazer alguma coisa para sair ou foi um processo longo? Um bom processo. Processo longo, porque eu não entendia por que eu não sentia mais alegria, por que eu não sentia mais entusiasmo em continuar trabalhando pela Amazônia, que até então era a grande razão de existência da minha vida, né? Qual é a sua causa? A Amazônia. Você está fazendo isso pelo quê? Pela Amazônia. Era a Amazônia em primeiro lugar para mim. De repente, eu estar na Amazônia, dando o meu melhor, fazendo tudo o que eu podia fazer e não sentindo a menor alegria com aquilo, tinha alguma coisa muito errada. Eu não sabia o que era. Então, foi uma jornada muito solitária, essa minha jornada aí de descobrir o que tinha acontecido comigo e por que eu passei por aquilo. E daí eu parti para uma jornada de 10 anos de buscas para compreender novas formas de fazer o ativismo que eu fazia. E aí eu descobri o ativismo delicado. Que é lindo, né? Exato. Vou até fazer um parênteses, porque teve a publicação do Ativismo Delicado pela mesma editora do seu livro, que é a Bambual. Então já fica uma referência também, que é um tema maravilhoso e espero trazer aqui. Sim. Descobri a ecologia profunda, sabe? Fiz esse mestrado na Inglaterra. Aí você descobriu ela como filosofia. Como filosofia e como ferramenta, porque eu compreendi que eu poderia, a partir dali, usar uma linguagem mais amorosa no jornalismo, mais propositiva, mais inspiradora. Eu entendi que o ativismo ele não precisa ser um ativismo combativo, sabe? Pode ser um ativismo de educação, mais do que de combate.
Pode ser, sabe, existem caminhos mais amorosos para se transmitir a mesma mensagem. Eu descobri que ficar enfiando o dedo na cara das pessoas e falando que elas estão fazendo tudo errado não é o melhor caminho, porque eu também tenho a minha responsabilidade no que está acontecendo com o mundo. E considerando que a gente vive numa sociedade que a maioria das pessoas seguem esse caminho que você comentou lá no começo da nossa conversa, egóico, você ir com o dedo na cara, de uma forma muito incisiva, mais repele do que atrai, né? Então, eu costumo dizer muito que falar de causas é muito mais também sobre como você fala do que o que você fala, né? E, às vezes, no ímpeto, a gente tem que segurar um pouco, às vezes, o ego, a paixão, para trabalhar isso tudo que você está trazendo, né? Que você levou anos estudando para poder compartilhar. Exatamente. E aí eu compreendi que existe um novo caminho, existe uma nova maneira de fazer as coisas. E eu me inspiro muito no Charles Eisenstein, que fala que tá na hora da gente acabar com a era da separação. A gente, sabe, todo mundo... Eu só existo porque você existe, porque a folha existe, porque a água existe, porque o outro ser humano existe. A gente tá num interser com tudo. Não existe separação. E aí, uma vez, uma pessoa me perguntou, mas, Karina, o que eu faço com a raiva que eu sinto das pessoas que cometem injustiças sociais, injustiças contra as crianças, sabe? Violência contra a mulher, sabe? Racismo. O que eu faço em relação a isso? Acho que quem nunca se perguntou isso, E né? eu falei pra ela, sente a tua dor. Sente, honra a sua dor, né? Isso é diferente, sentir muita raiva do que está acontecendo e canalizar essa raiva para ação propositiva é diferente de desejar que a pessoa morra, entendeu? É diferente de desejar, de colocar mais ódio no mundo desta forma. Vamos canalizar. O neto do Gandhi, um dia conversando com ele, perguntou para ele, né, como que ele estava trabalhando, o que ele sentia, e o Gandhi respondeu, eu sinto raiva o tempo todo. Gandhi sentia raiva o tempo todo. Tá tudo bem, né? Então, é uma maneira diferente, muito sutil de enxergar as coisas e de se colocar no mundo para fazer a diferença. Se a gente quer ter um mundo de paz, a gente precisa trabalhar essa paz dentro da gente e encontrar caminhos que sejam pacíficos de provocar a diferença. E se permitir sentir, né? Sentir também, é muito importante. Essa crise do sentir que a gente tem. A gente pula o sentir... Às vezes perde a oportunidade do autoconhecimento e segue essa vida no modo automático também, que não deixa a gente ver o essencial, né? Aí já queria até fazer outro parênteses, porque você citou uma super referência também, Regeneração e Ecologia Profunda. O nome do livro é O Mundo Mais Bonito que os Nossos Corações Sabem Ser Possível, dele, que eu acho que pode ficar de referência, que é uma leitura, assim... que traz um suspiro para quem quer mudar o mundo, quem está incomodado com o mundo, então fica essa referência, né? Fica muito. Acho que a gente falou de sentir, de intuir, de silenciar, de procurar as tecnologias ancestrais, os rituais, ouvir, né, os povos que chegaram antes de nós, no caso os indígenas, e você coloca tudo isso de forma muito inspiradora, né? As pessoas podem ler o seu livro para descobrir, mas queria trazer aqueles 10 passos que você escreveu, acho que de forma muito didática, que parte de toda essa narrativa mais profunda, mais romântica, no sentido de ir lá na causa, né? De ser algo genuíno, de forma muito prática, para quem quiser praticar 10 passos para evitar o burnout, né? Que eu acho que pode ser aplicado para todo mundo. E queria passar rapidamente aqui. Vamos. Acho que as pessoas vão falar, nossa, que óbvio, mas é justamente sobre isso, né? Acho que são lembretes. Vamos. A primeira, você listou reconexão com a natureza. Tipo, procurar a natureza, não importa onde. Tô aqui em São Paulo, vou para uma praça, vou pro parque. Reconexão com a natureza em qualquer lugar. Né? As pessoas falam, não, mas eu tô na cidade, aqui não tem natureza. Tem, você tá respirando? Então, tem oxigênio, tem natureza. Não tem que gastar com retiros caríssimos. Pode começar em São Paulo. Se você tiver dinheiro para ter retiros caríssimos, vai com tudo. Se não, pode começar abraçando a árvore da sua rua. É bom porque acho que tira essa ideia de que autoconhecimento, essa busca toda é algo elitista ou inacessível, né? Acho que é ter criatividade para essa busca. A segunda, reconexão com você mesmo. Autoconhecimento. Olhar para dentro, silenciar, reconhecer os seus sentimentos... E acolher os seus sentimentos. Né? E se fazer perguntas.
se fazer perguntas, né? Mesmo que doam, né? Porque às vezes a gente questiona, como ativista, questiona todo mundo, o sistema, como se fosse uma grande entidade, não pessoas, e esquece de se questionar também. É importante, né? Quem sou eu, né? De onde vim, para onde vou, se é que vou, né? Por que estou aqui? Quais são, como posso contribuir com um mundo melhor? Muito acolhimento, muito acolhimento. Terceiro, nossa, esse é bom. É um bom ponto, né? Aceite que você não vai salvar o planeta. Eu li e entendo que é diferente de que você não vai mudar. Talvez seja um pouco a expectativa que todo mundo coloque e aí pesa nos ombros. A gente entra numa de eu vou salvar o mundo, estamos aqui para salvar o mundo. A gente não está aqui para salvar o mundo, não. A gente está aqui para contribuir para que ele melhore. Vamos tirar esse peso das costas, porque pesa demais. Sim. E acho que para ter esse entendimento do terceiro ponto, entra a ecologia profunda do entendimento da coexistência, né? Eu não estou aqui, a natureza ali, eu sou a salvadora. Tá tudo junto. É melhor a gente não se colocar nessa posição de salvadora, porque é muito pesado. O quarto, o planeta não é uma vítima. De forma alguma. A Terra está aqui há 4 bilhões e 500 milhões de anos. O dia que ela resolver movimentar os quadris, a gente some. Ela é muito poderosa, muito. E a gente só está fazendo tudo isso aqui porque ela permite. O dia que ela cansar, e ela já está cansando, e ela está mostrando isso, a gente vai lidar com as consequências das nossas ações. Ela não precisa da gente para ser salva. É a gente que precisa aprender a se comportar de uma maneira mais ética e amorosa aqui nesse planeta para a gente não entrar em extinção. O planeta sabe se recuperar. Já passou por 5 extinções em massa. Se recuperou lindamente. Está indo para a 6ª extinção em massa provocada por seres humanos. Então, isso traz humildade para o nosso calçadinho. Uma pequenez necessária, né? O quinto, dê um tempo. Sempre é importante pausar. Sempre. Não tem essa de tenho 10 reuniões por dia e preciso fazer isso porque o mundo precisa de mim. Porque não vai andar se eu não me dedicar. Gente, vamos colocar limites nos nossos chefes, vamos colocar limites na gente, sabe? Mas Karina, se eu fizer isso, minha organização vai me criticar. A gente quer criar um novo ou não quer? Enquanto a gente estiver se submetendo a um sistema que nos explora, e aqui vamos colocar muito claramente, não é porque é ONG que não explora pessoas, não é porque é, sabe, empresa B que não explora pessoas. Eu conheço muitos lugares aí que fazem ações maravilhosas para o mundo, mas que da porta para dentro é um caos com as outras pessoas, com quem trabalha ali. Então, assim, vamos ser íntegros aqui. Precisamos mudar a maneira como a gente faz as coisas. Pausar é essencial para a saúde mental. Sem saúde mental não tem como a gente transformar o mundo e nem a nossa vida. É um respeito ao ritmo, né? Pausa é necessária. Sexto, tem a rede de apoio. Muito importante, porque quando a gente tem uma causa e uma visão, né? Somos visionários em relação a essa causa, a gente tende a achar e a se sentir muito sozinho ao longo da jornada. Não estamos sozinhos. A gente pode pedir ajuda e pode oferecer ajuda também. Se conectar com outras causas, outros ativistas, outros changemakers, até para trocar um pouco essas frustrações, né? E até com seus amigos, né? Da mesma causa que a sua, conversa a respeito. É bom conversar. É bom um ajudar o outro. Oi, tá difícil hoje, tô com vontade de largar tudo. Vamos conversar? Já fiz isso muitas vezes com amigas minhas. Onde está aqui? São as minhas anotações da leitura do livro. Permita-se ser flexível. Nossa missão muda de cara. Ela muda de cara. Conforme a gente evolui, a missão evolui, o servir evolui. Então, isso não vamos ficar estagnados, né? Porque eu comecei sendo jornalista ambiental, que eu tenho que ser jornalista ambiental até morrer. Eu posso ser coach, eu posso ser mentora de ativistas como eu sou, eu posso ser palestrante, sabe? Eu posso ser uma autora de livros, eu posso dar aulas sobre ecologia profunda. Eu posso. Eu não tenho que ser uma coisa porque eu comecei fazendo isso. A gente tem muitos dons, muitos talentos. Vamos usar tudo que a gente tem em favor da vida. Nossa, isso é muito potente que você traz, porque para quem é changemaker, pode entender que se você tem uma expansão ali da consciência, né, e quer mudar, passa por um processo de experiência profunda, você não precisa largar tudo para ir ser terapeuta ou morar na Amazônia, porque talvez aquela não seja a missão da pessoa. Às vezes a missão da pessoa vai ser
trazer toda essa paixão por uma causa, mudando a narrativa da forma como ela é comunicadora, da forma como ela dá aula, da forma como ela advoga e tudo mais. E eu acho que para quem está nesse processo, ou para quem passou, melhor dizendo, nesse processo de transição de vida, já conectou com esse olhar mais sagrado, né, de ecoespiritualidade mesmo para a Terra, é muito comum que explore várias potencialidades no servir do mundo. E, ao mesmo tempo, a sociedade faz a gente criar uma identificação, às vezes com as causas, né? Eu me cobro, assim, por isso. Ai, será que eu tô cansando disso agora? Eu quero fazer outra coisa por, tipo, ego, né? De algo que eu tô descobrindo? Tá ou tudo tenho bem, que parar ser flexível. por aqui? Né? Tá tudo bem explorar. Tá tudo bem. E, no final das contas, conecta com essa história de olhar para dentro, reconexão com você mesmo, porque diante de tantas possibilidades, né? Eu lembro que tinha uma época que eu não sabia. Eu sou jornalista também de formação, fui caminhando para mudar meus temas. Vou ser professora de yoga, aí fiz o Gaia, né, que é o design de regeneração. Vou trabalhar como consultora, vou facilitar, vou educar. E no final a gente pode fazer tudo em tempos diferentes e é um pouco acolher isso, né? Acho que é tirar um pouco a história do ego, dessa identificação. O que eu faço? E mais, o que eu sou no momento? Exatamente. Nós estamos aqui para servir Gaia. A gente está aqui para servir a vida. A vida trabalha através de mim, através de você, para que ela continue existindo. É a inteligência da natureza. E aí conecta com o 8º, que é o confiar no fluxo. Que é isso confiar no fluxo, porque existem muitas sincronicidades, muitas coisas acontecem no caminho de quem se dedica, né? Eu falo que se a gente confia no universo 20%, ele devolve 20%, mas se a gente confia 100%, ele devolve 100%. Presta atenção. Porque tem muitas sincronicidades acontecendo, né, ao seu redor, ao meu redor, sabe? Que eu li no livro Vamos ouvir. A Canção da Terra, um livro que é daquela coleção do Gaia Education também, que todo ano eu releio, desde que eu fiz o Gaia, que eu acho ele lindo, assim. Tem um trechinho que fala que o trabalho, quando tem propósito, ele é protegido. Tem alguma proteção, assim, no campo, né? E sempre que eu tô desanimada um pouco, eu tento me guiar, sabe? Por esse trecho que eu li. Nem lembro se tinha alguma referência de autor, assim, acho que faz muito sentido. E você já tocou no 9º ponto, que é o sincronicidade. Dá para contar algum trecho, assim, de alguma sincronicidade que... Porque as pessoas entendem sincronicidade como algo tão subjetivo, místico, né? E algo que a gente só tem que enxergar no nosso cotidiano. É tipo um presente, né, do universo. Com certeza. Bom, quando eu me vi travando na frente do meu computador, com 24 repórteres esperando edição de pauta ou conversa sobre pautas, e eu não conseguia fazer nada, eu tive uma crise de choro. Não consigo mais ser jornalista. O que acontece? Não sei, não consigo mais ser jornalista. Conversei com um amigo meu sobre isso, falei, o que está acontecendo? Não sei, me deu um branco, eu não consigo, travei. Não consigo mais escrever, não consigo mais editar nada. O que está acontecendo comigo? E aí, depois de 5 minutos, eu recebo um e-mail do meu editor falando, Karina, não vai dar para a gente continuar com o projeto da Amazônia, porque não entrou o patrocínio como a gente estava esperando, a gente só tem grana para te pagar por mais 3 meses. Isso é uma sincronicidade. Eu travando, sem conseguir mais fazer aquilo, porque estava, né, transbordando o burnout, sem saber. E recebo essa mensagem do meu chefe. Recebeu a proteção do trabalho com propósito. Recebi. Ele falou, basicamente era a vida me falando, calma, fica tranquila, são só mais 3 meses. Pronto, você não vai mais precisar ter que fazer isso, entendi. E seguiu o fluxo. E a gente vai pro 10º ponto, que é o divirta-se. E acho que vai de encontro com essa ideia também de que quando você fala de causas, né, muito nobres, importantes, que tem dores coletivas, de minorias, parece que a gente não pode se divertir, tudo é muito sério. Isso também pesa. Pesa demais, gente. A gente precisa aprender a se divertir mais fazendo o nosso trabalho para melhorar o mundo. Eu sei que é desafiador muitas vezes, mas precisamos encontrar momentos na vida para se divertir, seja como for. Então, por exemplo, na Austrália, sozinha, às vezes eu falava, chega, desligava o computador, ia pra sauna, num lugar, num spa que parecia um pedacinho de Bali, dentro de uma outra cidade na Austrália, sabe? Ficava ali por 1 hora. Que delícia! Pra mim, aquilo era uma diversão. Sai com seus amigos, sai pra viajar, aluga um carro, se dá alguns days off, sabe? Se dê umas folgas.
a gente tem que se divertir, dar risada com seus amigos do quão difícil as coisas estão. Vamos rir disso. A gente precisa aprender a se divertir e a celebrar cada vitória também. Porque celebrar, eu acho que ela ressignifica ali o momento, né? Traz significado. Porque a gente se coloca tantas coisas para fazer que às vezes a gente não celebra aquilo que a gente faz. Então eu espero que depois dessa nossa conversa hoje a gente celebre muito. Você, o fato de ter me entrevistado e ter dado um passo mais no seu trabalho, e eu de estar aqui, de ter te dado essa entrevista, mais um passinho no meu trabalho. E viva Gaia, sabe? Celebração. Celebrar. E principalmente também porque tem essa coisa do fiscal de... Eu falo que tem um fiscal de causa alheia, né? A gente quer ser tão perfeito ali no peso e acaba cobrando do outro. Então, acho que seu livro trouxe, assim, pontos... Acho que de forma leve, como você quer passar, um tema que é tão complexo. Changemakers, a coragem de transformar o mundo. Está disponível em versão impressa pela Bambual, né? Você quer deixar aí onde encontrar seu trabalho, todas as suas multipotencialidades, mesmo que você volte aí para a Europa. Obrigada. Meu Instagram é carina.mioto, M-I-O-T-T-O, tatu, né? Meu site é www.carinamioto.com e você pode encontrar o meu livro, nas principais livrarias do país. E se quiser comprar online, eu indico primeiro o site da Bambual Editora, mas também está disponível no Amazon. amazon.com.br. Muito grata pelo seu tempo. Sei que você está aqui de passagem, né? Nessa agenda de lançamento. Queria muito trazer esse seu olhar sagrado, que eu acho que é o grande ponto para a gente, o ponto de partida para ter uma visão holística para qualquer outro tema que se conecte nessa ideia de uma vida mais engajada. Então, muito grata aí pela nossa sincronicidade. Grata também. E dedico esse episódio para todo mundo que está nessa jornada de se sentir um ativista ou um changemaker, se sente solitário muitas vezes e precisa desse suspiro nessa jornada que é possível. Então, a gente continua a nossa jornada de conversas aqui em Renaturaliza. A gente continua se falando na plataforma @anaturalisma, mas a gente tem também agora um perfil novo para o nosso videocast, que é renaturaliza.podcast, e a gente continua se falando lá, mandem feedback, sugestões de temas, e a nossa jornada para uma vida mais renaturalizada continua. Obrigada, Carina. Obrigada.